Vamos olhar aqui uma figura que tem uma onda estacionária, né? Ó, vamos pegar esse caso aqui que é mais simples, tá? Então, isso aqui representa uma onda estacionária. Você tem um nó, tá vendo? O segundo caso aqui, o primeiro harmônico, né? Quer dizer, esse aqui é o harmônico fundamental, esse é o segundo harmônico. Tá? Então, você tem um nó, o nó é esse ponto, onde você não tem oscilação nenhuma, tá? Então, aqui nessa onda, você tem três nós, né? Tem um nó da extremidade, o nó da extremidade e tem um nó no meio. Então, se você tem três nós, você vai ter dois ventres, porque entre dois nós, você tem sempre um ventre, né? Que é essa região aqui. Se você olhar para essa figura, pra, de número 2, você vê que aqui dentro, entre uma parede e outra, ó, tem exatamente um comprimento de onda, tá vendo? Uma oscilação completa, tá? Se tem uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda, significa que tem duas metades, né? Dois meios de comprimento de onda. É dois meios da um inteira. Então, se tem um comprimento de onda inteiro, tem dois meios, tá? Se tem dois meios, tem quantos quartos? Um quarto é a metade de um meio, tá? Então, se isso aqui, essa primeira barriga, esse primeiro ventre, é um meio de comprimento de onda, aqui você tem dois quartos, tá? E aqui você tem dois quartos também. Então, quando você tem onda desse tipo aqui, que é fixa nos dois extremos, você vai olhar para a quantidade de meios comprimentos de onda para definir o harmônico. Ó, isso aqui está no segundo harmônico porque são duas barrigas, ó, duas metades de comprimento de onda. Agora, aquela figura ali de cima, se você for querer contar os harmônicos por metades de comprimento de onda, ou seja, por quantidade de barriga dessas aqui, você vai ter um problema, porque aqui não tem uma barriga completa, tá vendo? Tem a metade de uma barriga, que é um quarto de comprimento de onda. Por isso que, nesse caso, quando ela é fixa num ponto e aberta no outro, você não vai olhar para a barriga inteira, ou seja, para um meio de comprimento de onda. Você vai olhar para a metade disso, que é o que corresponde a essa região aqui, um quarto, tá? Por isso que, nesse tipo de onda, que está aberto de um lado e fixo no outro, você conta a quantidade de quartos de comprimento de onda. Então, um quarto é metade de um meio, né? É a metade da metade. Tá? Então, se isso aqui, esse limão que está aqui, representa a metade do comprimento de onda, a metade disso vai representar um quarto, tá? Por isso que essa onda aqui, ela está no quinto harmônico, tá vendo? Porque aqui, se você for contar a quantidade de um quarto de comprimento de onda, dá 5. Ó, nesse primeiro limão, tem uma metade. Se tem uma metade, então tem dois quartos, tá? Porque um quarto é metade da metade, tá? Então, 2 quartos mais 2 quartos dá 4 quartos. Ou seja, exatamente um, né? Um inteiro. Mas ainda tem um quarto aqui, tá vendo? Então dá 5. Por isso que essa onda aqui, ela está no quinto harmônico. E é por isso que ondas desse tipo, você conta não metades de comprimento de onda, mas quartos de comprimento de onda. Tá? Toda vez que você tiver uma onda assim, você vai sempre ter números ímpares. Toda vez que a onda é fixa numa extremidade e aberta na outra, você só vai poder ter harmônicos ímpares. Não é possível ter um segundo harmônico ou um quarto harmônico aqui, tá? São sempre ímpares. Números ímpares de quarto de comprimento de onda, tá? E aí, nas outras ondas, essa daqui, né, que é aberta nos dois extremos, ou então essa daqui de baixo, a gente olha a quantidade do harmônico, a ordem do harmônico, por meios de comprimento de onda, não quarto. Porque aqui completa sempre a barriga, tá vendo? Completa sempre a barriga. Então, a gente vai olhar para a quantidade de meios de comprimento de onda. Certo? Respondeu a pergunta que você fez aí ou não? Sim. Então, vamos aqui continuar o que a gente estava vendo na aula passada, né? A gente está discutindo as questões do questionário, tá? Então, eu estou dando dicas aqui para vocês. Inclusive, eu estava pensando, né, se vocês quiserem pegar um papel, uma caneta aí, tá? E aí, conforme eu for dando dica aqui, você vai anotando a página do slide, né, que tá, para facilitar a vida de vocês aí, tá? Então, a gente parou aqui na questão 13, na aula passada, né? E aí, a questão 13 é uma questão daquela que a gente já discutiu bastante, sobre nível de intensidade sonora, né? Sobre essa questão do decibel aí.
Tá? Então, aqui está falando o seguinte, você tem uma certa fonte, né? Ó, em janeiro, Cláudio vai à praia e leva uma pequena caixa de som JBL portátil para ouvir música enquanto se refresca na água do mar. De acordo com as especificações técnicas do fabricante, a caixa de som emite uma potência de 5 watts, né? Quando o Cláudio se afasta 6 metros da caixa de som, qual é, em decibéis, o nível de intensidade sonora recebida por ele? Então, aqui ele está dando para você a potência que esse som, que essa fonte de som emite, tá vendo? É 5 watts, tá? Com esses 5 watts, e com essa distância aqui que a gente sabe que o Cláudio está da caixa de som, o que a gente consegue determinar com essas duas informações? A gente consegue determinar o I, né? A intensidade sonora, que é dada em watts por metro quadrado, tá? Então, o que você vai fazer para achar esse I? Você vai pegar essa potência e vai dividir pela área de uma esfera que tem raio R. Aliás, que tem raio R igual a 6 metros, né? Com isso, você vai ter o I. Ou seja, você vai aplicar essa formulinha que está aqui, ó. Vamos achar o slide. Já está aqui no primeiro slide, tá vendo? Primeiro você vai usar essa aqui. Vai calcular esse I aqui, ó. A potência P é 5, o raio R é 6, né? Então você vai fazer essa conta e vai achar o valor do I. Esse I é a intensidade sonora, dada em watts por metro quadrado, tá vendo? Mas aí depois você vai passar para decibéis, para nível de intensidade sonora. Uma vez que você tem o I, você aplica essa regra, e aí você acha o N, que é o nível de intensidade sonora, que é o que se pede aí nessa questão. Tá? Mais uma vez, eu vou lembrar, né, no final da aula eu falei, essa questão, como a resposta tem que ser dada por extenso, para você acertar a resposta, você tem que dar a resposta exatamente do jeito que está colocada aí, está programada aí para receber. Né? Isso pode dar problema. Por isso que essa é uma questão que ela é não avaliada, tá? Então, mesmo que você coloque uma resposta aqui que é dada como errada, isso não vai contabilizar para a sua nota. Tá? Porque às vezes você acerta, só erra num detalhezinho na hora de escrever aqui por extenso, né? E aí a questão é dada como errada. Então, para não ter problema, eu coloquei essa questão como não avaliada. Então, toda questão que a resposta tem que ser dada por extenso, acho que são mais 5, se você olhar aqui do lado, está como não avaliada. Tá bom? Então, essa questão é simples, né? Fazer os cálculos, considere o limiar do audível tipicamente associado à frequência de 1000 Hz. Ou seja, o I0 vale 10 a menos 12. Então, na hora de fazer aquele cálculo do N lá, né, do nível de intensidade sonora, o valor do I0 que está aqui embaixo é 10 a menos 12. Então, você vai fazer uma conta para achar esse I, vai dividir por 10 a menos 12, vai tirar o logaritmo, multiplica por 10, dá o valor do N, da intensidade sonora, do nível de intensidade sonora. Tá? Uma próxima questão, a 14, né, seguindo aí, também é uma questão que não é avaliada, né? Considere que o lambda de uma onda aumenta ao ser transmitida de um meio de propagação 1 para um meio de propagação 2, sem que haja alteração no movimento executado pela fonte. O que isso quer dizer? Se a fonte vai continuar se movendo da mesma forma, a frequência da onda não vai mudar, né? O que ocorre com a velocidade da onda aumenta ou diminui? Deixa eu entender quem está chamando aqui. Tá, então, a onda ela vai ser transmitida de um meio 1 para um meio 2, mas a frequência não vai mudar. Tá? O lambda de uma onda aumenta ao ser transmitida do meio 1 para o meio 2. Então, se o lambda aumenta e a frequência não muda, o que a gente pode dizer a respeito da velocidade? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Então, é só aplicar aquela formulinha lá que a gente viu, né? Aquela lei fundamental das ondas, né? A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? A questão 15 também é uma questão desse tipo bem simples. Vamos passar para frente para a gente se dedicar às questões mais interessantes aí. Tá? Então, a questão 16, vamos ver. Ó, uma função
f de x e t é igual a A vezes cosseno de kx menos ômega t. A gente sabe que isso aqui, a gente aprendeu, isso aqui representa uma onda, né? Se é uma função de x e t, da posição e do tempo, de modo que o argumento da função é dado aí como kx menos ômega t, a gente sabe que isso é uma onda. E é uma onda que se propaga para onde? Se o sinal é de menos, ela está indo no sentido positivo do eixo x, né? Ela está indo para o lado positivo do eixo x. Tá? Então, a função representa uma onda de amplitude A, né? Que se propaga no sentido positivo do eixo x. Com velocidade, que é dado pela razão entre ômega e k. Isso aqui está no nosso slide lá. A gente tem essa informação. A velocidade de propagação da onda é sempre ômega sobre k. Tá? A constante k é chamada número de onda angular. Né? Qual é a dimensão física dessa constante k? Ou seja, essa constante k aqui, ela é medida em quê? Qual é a unidade de medida da constante k? É isso que você tem que responder. Tá? Então, aqui tem algumas dicas, tá vendo? Está dizendo, lembre-se que o ômega tem dimensão de inverso de tempo. O ômega é uma frequência. É um ângulo sobre tempo, lembra? O ômega é 2π sobre t, sobre o período. Tá? Então, como 2π não tem dimensão de nada, um ângulo é uma coisa que fisicamente não tem nenhuma dimensão. Não é medida em metros, tá? Não é medida em quilogramas, não é medida em carga elétrica, em coulomb, né? O ângulo é uma coisa que é adimensional. Então, se você tem ali 2π, que não tem dimensão de nada, dividido por tempo, então qual que é a dimensão física disso aqui, do ômega? É inverso de tempo, né? Então, com base nisso, você pode inferir qual que deve ser a grandeza física, né? a unidade de medida do K. O que a gente tem dentro dessa fórmula? A gente tem que K vezes X tem que dar um ângulo. Tá? Então, ó, K vezes algo que é medido em metros tem que dar ângulo que tem dimensão de nada. É adimensional. Tá? Então, quanto que deve ser, qual deve ser a dimensão física do K para isso acontecer? Se eu tenho um objeto que tem dimensão de comprimento, multiplico pelo K e o resultado dá uma coisa que não tem nenhuma dimensão, então quanto que deve ser a dimensão do K? Que é um problema bem simples, né? Aqui você tem uma dica, né? Se o ômega multiplicado pelo tempo dá uma coisa sem dimensão de nada, e o ômega tem dimensão de inverso de tempo, né? O K multiplicado pelo X, que tem dimensão de comprimento. Essa multiplicação dá algo que não tem dimensão. Então, a dimensão de K tem que ser o quê? E aí a questão 17 diz o seguinte: uma onda sonora que se propaga na água. Então, uma onda sonora que se propaga na água e é ouvida por um golfinho, tem comprimento de onda de 4 centímetros. Tá? Essa onda certamente também pode ser ouvida por um mergulhador que se encontra próximo ao golfinho. A velocidade do som na água é de 1.400 metros. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Agora que eu entendi. Ó, a onda sonora, ela tem um comprimento de onda de 4 centímetros. E a velocidade de propagação dessa onda é 1.480. Então, com isso, você consegue inferir, né, calcular a frequência dessa onda, tá? Aqui está dizendo que o golfinho é capaz de ouvir essa onda. Ou seja, essa frequência que você pode calcular está dentro daquela faixa audível, né, pelos golfinhos. A pergunta que está sendo colocada aqui é a seguinte: essa onda vai ser ouvida por um mergulhador, ou seja, por um humano dentro da água? Então, você tem que saber se essa frequência que você vai calcular, a partir dessas duas informações, está dentro da faixa do audível para os seres humanos. Tá? Qual que é a faixa do audível para os seres humanos? A gente estudou isso. Né? A faixa audível para seres humanos é maior do que 20 Hz e menor do que 20.000. Tá? Então, faça essa conta, determine a frequência e diga se esse número é maior ou menor do que 20.000. Ou seja, se está entre 20 e 20.000 Hz. Tá? E aí, com isso, você vai poder dizer se é verdadeiro ou falso essa afirmação. Ele está dizendo aqui, ó,
essa onda certamente também pode ser ouvida por um mergulhador que se encontra próximo ao golfinho. Tá? Vai ser ouvida se ela estiver dentro da faixa do audível, né? Então, se tiver um valor de frequência entre 20 e 20 mil, vai ser ouvido. Se não tiver, então não vai ser. Tá? A gente tem aqui o espectro, né, para a gente conferir. Tá vendo? Os humanos, né, ouvem entre 20 e 20 mil hertz. Enquanto que o golfinho ouve uma faixa bem maior, tá vendo? Tem umas, de repente está mais ou menos aqui em torno do 1000, né? Sei lá, 5000, tá? Até 160, quase 160 mil hertz, tá? Então, se o golfinho ouve aquele som, então com certeza a frequência está dentro dessa faixa roxa aqui, tá? Se, além de estiver dentro da faixa roxa, também estiver dentro da faixa laranja, essa região aqui, então o humano, o mergulhador, vai ouvir, tá? Agora, se não tiver, ele não ouve. A questão 18, vamos ver. Então, uma onda sonora produzida no ar e sofre refração ao ser transmitida para a água. Nesse caso, o comprimento de onda certamente aumentou ao passar de um meio, do meio inicial para o segundo meio. Então, a onda sonora ela é produzida no ar e sofre refração a ser transmitida para a água. Ela sai do ar e entra na água, né? O que a gente pode dizer a respeito do índice de refração? Vamos olhar o slide que tem isso. Está aqui no slide da aula 5, tá? Da semana 5. Essa é a definição, tá vendo? De índice de refração, tá? Ou seja, o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade, tá? E aí você tem que ver qual que é a relação entre a velocidade e o comprimento de onda, tá? Então, nessa questão aqui, ela faz a seguinte afirmação. A onda sonora, ela sai do ar e entra na água. Né? Nesse caso, o comprimento de onda certamente aumentou ao passar do meio inicial para o segundo meio. Tá? Então, quando a onda passa do ar para a água, o que acontece com a velocidade de propagação da onda? Ela diminui ou aumenta? Vamos considerar que ela diminua, tá? A velocidade de propagação diminui, tá? A gente sabe que a frequência não vai mudar, porque a frequência só depende da fonte, não depende do meio. Então, se a velocidade diminui, quando a onda passa do ar para a água, então o comprimento de onda ele vai o quê? Vai diminuir, né? Então, resta saber se realmente a velocidade de propagação da onda diminui ou não quando passa do ar para a água, tá? Então, se a velocidade da onda diminuir, o comprimento de onda também vai ter que diminuir, tá? Agora, se a velocidade da onda aumentar, então o comprimento de onda vai aumentar quando passa de um meio para o outro, tá bom? E aí, do que depende a velocidade? Depende do índice de refração, né? Então, você pode pegar e procurar aí na internet aí, índice de refração do ar, que é aproximadamente 1, né? Procurar o índice de refração da água, que é mais ou menos 1,3, e inferir se a velocidade é maior ou menor, né? Quando você compara o ar com a água, tá bom? Deu para entender aí, né? As outras todas aqui é verdadeiro ou falso, né? Nem simples. Então tem a questão 18 aqui, né? A gente parou na 18? Sim. 19. Em um oscilador harmônico simples, a velocidade máxima, ó, a gente comentou sobre isso na aula passada, ocorre nas posições extremas do movimento. Isso é verdadeiro ou falso? O que é um oscilador harmônico simples? Vamos também, aqui não está, né?
Está aqui sim. Ó, o sistema massa-mola, isso aqui é um oscilador harmônico simples, tá? Quando esse objeto aqui de massa m está aqui no meio, significa que essa mola ela está na posição natural dela, está relaxada, tá? Então, se ela está relaxada, significa que a energia potencial é zero, é nenhuma, né? Então, se a energia potencial é zero, o que a gente pode concluir a respeito da energia cinética? A energia cinética é máxima, né? Porque a energia potencial mais a energia cinética dá um número constante, dá um valor constante, tá? Então, conforme uma vai aumentando, a outra vai diminuindo. Conforme uma vai aumentando, a outra vai diminuindo. Então, se aqui, nessa posição, a energia potencial é zero, então a energia cinética é máxima. E aí, se a energia cinética é máxima, qual que é a conclusão a respeito da velocidade de propagação, né? Nesse ponto aqui. É maior ou menor do que no resto das posições possíveis aqui para o movimento. Um outro ponto, vamos pensar aqui nesse extremo aqui, tá? No extremo A, positivo. Quando o objeto chega nesse extremo A, ele para, né? Porque se ele não parasse, ele continuaria a se mover para a direita, e aí esse ponto não seria o ponto extremo do movimento, tá? Então ele está vindo aqui do zero para cá, no sentido do eixo x positivo. Quando ele chega nessa posição a mais aqui, ele para, né, instantaneamente e começa a voltar. Então, nesse ponto, onde você tem ali o extremo do movimento, o que você sabe a respeito da velocidade desse objeto? É zero, né? Então, se a velocidade é zero, o que você sabe a respeito da energia potencial? A energia potencial é máxima, porque sempre a potencial mais a cinética dá constante, dá o mesmo número. Tá? Então, com essas informações aí, você consegue responder essa questão 19 ou 20 aqui, tá? Então, o que está perguntando aqui na 19? Né? Você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Em um oscilador harmônico simples, a velocidade máxima ocorre nas posições extremas do movimento. Então, a velocidade máxima vai acontecer quando a energia cinética é máxima. Ou seja, quando a energia potencial é mínima, é nenhuma. Tá? Uma onda estacionária de comprimento de onda lambda, do tipo que apresenta nó em apenas uma das duas extremidades, está em uma região de comprimento L, né, de um meio de propagação. Nessas condições, é correto afirmar que L é um múltiplo inteiro ímpar de lambda sobre 4. Tá? Então, de novo, é aquilo que a gente acabou de ver ali no início da aula, né? Você tem 3 tipos de ondas estacionárias possíveis. Você tem aquelas que são abertas numa extremidade fixa na outra, né? Tem aquelas que são abertas nas duas extremidades e aquelas que são fixas nas duas extremidades, tá? Só tem um tipo de onda estacionária desses 3 que a gente olha, né, para o harmônico, para a ordem do harmônico, né, contando a quantidade de quartos de comprimento de onda, tá? Então, vocês têm que lembrar aí que tipo desses 3 é esse, para saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá? E lembrando que, nesse caso, em que a ordem do harmônico é dada por uma quantidade inteira de quartos de comprimento de onda, você só vai ter harmônicos ímpares, né? Então, essa parte final aqui, ela está bem coerente, tá? Resta saber se é realmente esse tipo de onda que está dito aqui, né? Ou seja, aberta uma extremidade fixa na outra, e você mede harmônicos contando quartos de comprimento de onda, tá? A questão 22 deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Uma onda estacionária de comprimento de onda lambda, do tipo que apresenta nó em apenas uma das duas extremidades, está em uma região de comprimento L, né, de um meio de propagação.
Nessas condições, é correto afirmar que L é um múltiplo inteiro qualquer, diferente de zero, de lambda sobre 4. Então, você vê que é praticamente a mesma coisa, a 21 e a 22. A diferença está nesse detalhe aqui. Ó. Aqui ele está dizendo que é um múltiplo inteiro, ímpar. Múltiplo inteiro sempre é, né? Mas ímpar, tá? E aqui está dizendo que é um múltiplo inteiro qualquer, ou seja, pode ser par também, tá? Então você tem que avaliar e ver qual das duas é verdadeira ou falsa, se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Essa questão aqui deve ser um pouco mais interessante, né? Ó, o valor da constante de fase na função horária para a posição de um MHS deve ser acrescido de π sobre 2 radianos se houver alteração da função seno para a função cosseno. Isso aqui a gente discutiu, né, na aula. Deixa eu voltar aqui no slide. Ó, a gente viu que essa função aqui, x de t, é uma função possível, né, para representar o movimento harmônico simples, né? Você tem uma amplitude, uma função que é seno ou cosseno, ômega t mais delta, onde delta é a constante de fase. A gente aprendeu também, a gente discutiu, deve estar aqui em alguma observação, que né, da mesma forma que você pode escrever em termos do cosseno, você pode escrever em termos do seno. Porque a função seno e a função cosseno, elas são praticamente a mesma função. O que muda de uma para outra é o valor do delta, tá? Então, justamente, se você fizer uma mudança nesse delta aqui, vamos supor, você tem um certo valor para o delta, 30 graus, tá? Se você acrescentar 90 ou retirar 90, você pode fazer essa função seno virar cosseno. E aí nada muda. Você continua tendo a mesma função horária, tá? Então, uma alteração de 90 graus aqui na constante de fase permite você trocar de seno para cosseno e vice-versa. Tá? Porque vale essa regra que está aqui embaixo, tá vendo? Seno de um ângulo qualquer mais 90 graus, né? Π sobre 2, dá o cosseno desse ângulo. Tá? Então, se eu vier nessa fórmula aqui, vamos supor que eu tenha um número conhecido para esse delta. Se eu for ali colocar mais π sobre 2, para a minha função horária não mudar, eu tenho que trocar esse seno aqui por um cosseno. E aí tudo fica igual. Tá? Porque vale essa regrinha que a gente está vendo aqui. E já que a gente já está chegando no final, vamos finalizar essa lista. Né? Você vê que a lista é muito grande, né? Tem 27, 28 exercícios, mas a maioria aí é verdadeiro ou falso. Né? Tem umas que não precisa responder, você pode responder ali para estar entendendo o conteúdo, né? Mas que não são avaliadas porque é aquelas que você tem que escrever por extenso. Tá? Então, essas perguntas que tem que escrever por extenso, elas são não avaliadas. Então, no final das contas, aí, se você tiver umas 10 questões que você precisa pensar um pouco mais e elaborar um pouco mais, é muito, né? Então, a gente parou na questão 23, né? Vamos olhar a 24 aqui. Uma onda estacionária de comprimento de onda lambda, do tipo que apresenta nó nas duas extremidades, ou do tipo que não apresenta nó em nenhuma das duas extremidades, está uma região de comprimento L de um meio de propagação. Nessas condições, é correto afirmar que L é um múltiplo inteiro qualquer, diferente de zero, de lambda sobre 2. Tá? Então, é aquela mesma questão, né? Só mudou o tipo de onda aí. E aí, na 25, diz o seguinte: existem ondas mecânicas transversais e longitudinais, mas as ondas eletromagnéticas são apenas transversais. Isso aqui é uma afirmação que a gente viu na aula sobre ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, a formulação matemática, né, as regras das ondas eletromagnéticas são aquelas equações do eletromagnetismo. Então, na aula sobre ondas eletromagnéticas, eu expliquei para vocês, né, isso aí.
Inclusive, isso deve estar escrito explicitamente no slide, né? Então, se você tiver em dúvida na hora de responder aqui, você pode ir no slide e ler o que está escrito lá para saber a resposta, tá? E aqui diz, né? Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas necessitam de um meio material para se propagar. Também, isso aí a gente falou, né? É um assunto é uma resposta bem direta, né? Não adianta muito eu ficar falando aqui, senão eu dou a resposta, né? Aí perde a graça também. E a 27 é aquela que você tem que colocar a resposta por extenso. Então, se você olhar aqui do lado, tá, ó, não avaliada, tá vendo? Então, é bom você responder, mas para completar aí, né, como é que se fala? Quando você está revendo a revisão, né, do conteúdo, tá? Mas não está valendo nota essa questão aqui. Então, a questão 27 diz para você completar essa lacuna aqui, tá? Responda qual a palavra deve completar o texto a seguir. Então, aqui, a gente precisa definir o que? Da onda não sofre influência do meio de propagação, uma vez que ela é definida pela fonte da onda, que, por sua vez, não depende do meio. Então, qual que é a característica de uma onda que não depende do meio, né? Só depende da fonte? Inclusive, eu já comentei sobre isso agora, né? Alguns minutos atrás. Tá? Então, é o que? É o comprimento de onda? É a velocidade? É a frequência? Qual das características da onda não depende do meio de propagação, só da fonte? Aí você pode escrever aqui. Tá? Provavelmente a resposta é F maiúsculo sem acento, tá? Mas se você escrever com F minúsculo, né, com acento, provavelmente a resposta vai ser dada como errado, mas não vai estar contando como, como avaliação, como nota, tá? E se a resposta for frequência, né? Pode ser comprimento de onda, pode ser velocidade, pode ser amplitude, pode ser o que mais? Então, esse foi o questionário 1, né? Se tiver alguma coisa aqui desse questionário que vocês queiram perguntar ainda, a gente pode ver, tá? Mas agora a gente pode também começar a ver aqui um pouquinho do questionário 2. Esse questionário 2 ele já aborda um pouco mais o conteúdo aquele conteúdo mais de Doppler, né? Então, de repente, tem umas questões um pouco mais difíceis, né? Pensar um pouco mais. Porque o efeito Doppler é um efeito que é bem complicado, pelo menos eu acho, né? De interpretar o enunciado e tal. Então, essa primeira questão ela diz o seguinte: um professor leu seu jornal sentado num banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Né? O alarme de um carro parado dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. O segundo evento, uma ambulância, inicialmente parada, se aproxima da praça com a sirene ligada. E o terceiro evento, um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então, em quais, né, desses 3 eventos aí, o professor percebe o efeito Doppler? Em qual desses 3, ou em quais desses, né, vai acontecer efeito Doppler? Tá? Então, o que você precisa saber para responder essa pergunta entender a ideia, né, do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Né, dito em palavras, o que significa efeito Doppler? É aquele efeito que a gente vai perceber na frequência de propagação de um som ou de uma onda qualquer, quando existe um movimento relativo entre fonte e observador. Tá? Então, se a fonte está estática em relação ao observador, ou então se os dois estão se movendo num movimento igual, né, movimento idêntico, não vai haver efeito Doppler. Você não vai perceber efeito sobre a frequência de propagação da onda. Tá? Então, o efeito Doppler ele só acontece quando tem movimento relativo entre a fonte da onda e o observador que está recebendo ela. Tá? Então, a gente tem 3 eventos aqui, bem simples de entender em qual ou em quais dos 3 a gente tem movimento relativo. Né?
a questão 2 diz o seguinte: as ondas de rádio, onda de rádio é uma onda eletromagnética, né? As ondas de rádio têm frequência muito menor do que a da luz azul. A gente sabe disso porque as ondas de rádio estão para lá do infravermelho, né? E o azul está no extremo mais energético ali do espectro visível. Então, com certeza, as ondas de rádio têm frequência muito menor do que a frequência da luz azul. Tá? Considere que as ondas de rádio luz azul, que se propagam no vácuo, considere as ondas de rádio luz azul que se propagam no vácuo. Tá? As ondas de rádio têm velocidade VOR, tá? É uma identificação da velocidade da onda de rádio, comprimento de onda lambda OR, enquanto que a luz tem velocidade V azul e comprimento de onda lambda azul. Tá? Com relação a essas grandezas, pode-se afirmar que, então, com relação à velocidade de propagação das ondas, elas estão no vácuo, ó, tá vendo? Então, com relação à velocidade de propagação, se você for comparar a velocidade da onda de rádio e a velocidade da onda azul, da luz azul, qual delas tem maior, menor velocidade? Ou elas têm a mesma velocidade? É uma resposta simples de dar também, né? O que é importante para a gente responder isso é saber o meio de propagação. Como elas estão no vácuo, que é um meio não dispersivo, ou seja, é um meio que todas as ondas têm o mesmo índice de refração, então o que significa isso? Tá? Em relação às velocidades de propagação. E com relação ao comprimento de onda, também é fácil de avaliar, né? Porque se eu sei que a frequência da onda de rádio é muito menor do que a frequência da luz azul, então a relação entre o comprimento de onda de uma onda e outra é fácil, né, da gente estabelecer. Né? É só observar que a frequência da onda de rádio é muito menor do que a frequência da luz azul. Então, qual que é a conclusão? O comprimento de onda da onda de rádio tem que ser maior ou menor do que a da luz azul. Aí você vai achar a opção que tem as duas, né, as duas relações aí entre velocidades e entre comprimento de onda, né, estabelecida de forma correta, né? Essa questão 3 aqui também é interessante, que fala justamente do fenômeno da dispersão, né? Então, o que está dizendo aqui na questão 3? Ó, um feixe de luz é uma mistura de 3 cores, tá? A luz verde, a luz vermelha e a luz azul. Ela incide conforme indicado na figura adiante, nessa figura aqui de baixo, sobre um prisma de material transparente, né, com índice de refração crescente com a frequência, tá vendo? É aquele fenômeno da dispersão. A dispersão é isso. Cada luz, cada frequência associada a cada cor, né, vai ter um índice de refração diferente. E esse índice de refração vai crescendo com o aumento da frequência. Então, a onda que tiver maior frequência tem maior índice de refração. Tá? Após atravessar o prisma, a luz atinge, né, um filme para fotografias em cores, que, ao ser revelado, mostra 3 manchas coloridas. De cima para baixo, as cores dessas manchas são... Aí você tem que dizer. De cima para baixo, a primeira é qual? É a vermelha? É a azul? É a verde? Você tem que dizer a ordem, de cima para baixo. Tá? Então, como é que a gente determina essa ordem? É muito fácil. Primeiro, você tem que saber a ordem das frequências dessas 3 cores. Tá? Então, vamos supor que o vermelho é o que tem a maior frequência. Vamos supor que seja isso. E aí, depois o azul e depois o verde. Então, se o vermelho é a que tem a maior frequência, significa que o vermelho vai ter o maior índice de refração, porque o índice de refração acompanha aí o aumento da frequência. Então, se o vermelho é o que tem o maior índice de refração, quando essa luz bater aqui, vai ser o vermelho que vai sofrer o maior desvio. Ou seja, vai ser o vermelho que vai bater na parte mais baixa. Tá? E em seguida, o próximo, né, é o azul, de acordo com esse exemplo que eu dei, né? Eu disse que a frequência do vermelho é a maior, depois do azul, depois do verde. Tá? Então, o vermelho tendo a maior frequência vai ser o que vai ser mais desviado. Então, vai bater aqui embaixo. O azul é o segundo, então vai ser o ponto intermediário. E o verde é o que teria aí
o menor valor de índice de refração, por isso é aquele que é menos desviado, e daí ele vai bater lá em cima, tá? Então, respondendo a pergunta, de acordo com esse exemplo que eu dei, a resposta é verde, azul e vermelho. Seria aqui a letra A, tá? Resta saber se essa ordem que eu informei para vocês é a correta, né? É o vermelho que tem a maior frequência entre esses três? Aí como é que você vai fazer para determinar se é o vermelho ou não? Você vai olhar lá no slide, lá a gente tem o espectro da luz, né? Quer ver? Vou abrir aqui. A gente fez também um exercício do Enem parecido. Isso, exatamente. Está aqui no slide, inclusive. Esse aqui. Não sei se a frequência está aqui para cima. Tá vendo? O efeito de dispersão está acontecendo aqui nesse slide. Tá? Você pode olhar naquele slide ali que você já vai ter a resposta dada de cara, né? Mas é mais interessante você olhar o espectro, né, para entender como que o espectro funciona. Resta eu achar ele aqui, tá aqui em cima. Tá vendo? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui está o espectro das ondas eletromagnéticas, tá vendo? Então, o vermelho, ó, tá associado a maior comprimento de onda. Então, se é o maior comprimento de onda, dentro aqui da faixa do visível, é a menor frequência, né? E aí, o comprimento de onda aumenta aqui da esquerda para a direita, a frequência aumenta no sentido oposto, da direita para a esquerda, tá? Então, você olha aqui o espectro, até também para dar uma olhadinha nas outras, né? O que está abaixo do vermelho é o infravermelho, o que está acima do violeta é o ultravioleta, tá? Então, essa questão é bem parecida com aquela do Enem mesmo, que quem lembrou, que a Mayara lembrou. E aí tem essa questão 4 aqui, parece ser fácil, né, porque é pequenininho. Ó, quando um feixe de luz monocromática passa do ar para a água, mudam. O que muda? Quando a onda sofre refração, quando ela passa de um meio para o outro. Tá? Luz monocromática, se eu ainda não comentei isso com vocês, é aquela luz que tem uma frequência bem definida, tá? Então, nesse exemplo que a gente viu aqui em cima, essa luz ela não é monocromática, ela é policromática, né? Porque ela é formada por 3 cores diferentes, tá vendo? Ela tem dentro dela 3 frequências bem diferentes, tá? Uma luz monocromática seria só o verde, ou só o vermelho, ou só o azul, que tem uma frequência muito bem definida, tá? Uma luz monocromática, quando ela passa de um meio para o outro, o que muda? A velocidade de propagação e a frequência, essas duas coisas mudam. O comprimento de onda e o período. Né? O período está associado à frequência, tá? Então, se o período muda, se a frequência muda, o período muda. Se a frequência não muda, o período não muda. Né? A frequência e o comprimento de onda. Então, é como eu falei, né? Dessas 3 características aí, tem uma delas que não vai alterar, tá? Entre a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. Uma delas, só uma delas vai ser alterada, né? Aliás, uma delas não vai ser alterada, as outras 2 vão, né? Resta saber qual. Aí vocês podem dar uma lidinha no slide para lembrar qual que é. Agora, essa questão 5 aqui, ela já é um pouco mais complicada. E a gente vai finalizar na aula de hoje por ela, tá? Nessa questão 5, a gente vai falar aqui sobre efeito Doppler de uma maneira que vai ter que fazer conta. Ao contrário do que a gente viu lá naquela primeira questão lá de cima, né? Que era um problema sobre efeito Doppler, mas era um problema conceitual. A gente tinha que entender o conceito Doppler, né, de forma verbal. Aqui não, aqui a gente vai precisar fazer uma continha. E aí isso pode complicar um pouco, tá? Então a questão 5 diz o seguinte, ó, uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1, ou seja, 10% da velocidade do som no ar, tá? O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro, né, de frequência 990 Hz.
Então, a fonte está emitindo um som, essa frequência aqui é a frequência da onda emitida pela fonte. Como existe um movimento relativo entre o objeto, né, que está produzindo esse som e a pessoa que está observando, então, existe um movimento relativo, significa que vai acontecer efeito Doppler, tá? Ou seja, a frequência que a pessoa vai receber é diferente da frequência que a fonte está emitindo. Então, se a fonte está emitindo essa frequência, de 990, essa pessoa vai estar recebendo uma frequência diferente de 990. Né? Resta saber se essa frequência é maior ou menor, né, do que esse valor aqui. Tá? Para saber se é maior ou menor, você nem precisa fazer nenhuma conta. É só você lembrar da aula que a gente teve sobre efeito Doppler, né? A gente aprendeu que quando o efeito Doppler está acontecendo de modo que a fonte está se aproximando do observador, o que vai acontecer é que a frequência que o observador recebe é maior do que a frequência emitida pela fonte, tá? Que é o caso aqui desse exemplo, tá vendo? A pessoa, ela tá parada na beira da estrada e o automóvel aproxima-se dela, tá vendo? Então, se esse automóvel está se aproximando, significa que a frequência que essa pessoa vai ouvir é maior do que a frequência que a fonte está emitindo, tá? E aí, qual o valor, né, que vai ser? Aqui a gente já elimina algumas possibilidades, né? Muitas possibilidades até, né? E aí, qual dos valores que sobra que é o correto? Aí você vai ter que fazer a conta. Né? Que conta que você vai fazer? Vamos abrir o slide aqui. Essa continha aqui, tá? Essa ou essa é a mesma coisa, né? Vamos olhar dessa forma aqui de cima. Ó, o que está dizendo essa fórmula? Ó, a frequência que o observador recebe, que é o que você quer descobrir, né? Sobre, né, está para a velocidade do som em relação ao observador, assim como a frequência emitida, que é 990, está para a velocidade do som em relação à fonte, tá? Então, o que está acontecendo? O som está se propagando no ar, né? E o observador está parado dentro dessa massa de ar. Então, a velocidade do som em relação ao observador, esse denominador aqui, vai ser a própria velocidade do som, tá? E nesse caso aqui, você nem precisa substituir por um número especificamente. Mas se isso for facilitar a sua vida, você pode colocar aqui 340, tá? Bota 340 aqui, que de repente fica mais simples, né, a conta. Tá? Então, a velocidade do som em relação ao observador é a própria velocidade do som no ar, tá? Porque o observador está parado no ar. Agora, qual que é a velocidade do som em relação à fonte? Aí não é a própria velocidade do som, né? Porque existe movimento dos dois aí, tanto do som como da fonte, tá? Então, o som está vindo na minha direção, tá? Eu sou a pessoa na estrada, e a fonte também está vindo atrás, tá? Então, qual que é a velocidade relativa do som em relação a essa fonte? É a velocidade do som no ar, 340, menos a velocidade que o cara, né, que está buzinando, está vindo na minha direção, tá? Essa velocidade que o cara está vindo é dada, é 10% da velocidade do som, 0,1 vezes a velocidade do som, tá? Então, qual que é a velocidade relativa entre o som e a fonte? É 340 menos 10% de 340. É a velocidade que o cara está vindo. Tá? Por que aqui é a subtração que vai dar a velocidade relativa? Porque os dois objetos estão indo no mesmo sentido. Se os dois objetos vão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Tá? É um menos o outro. Certo? Então, você vê aqui embaixo, vai dar um número um pouquinho menor do que a velocidade do som no ar, né? Porque você vai subtrair de um tanto aí, 10%. Enquanto que esse número aqui, que você vai passar para o outro lado multiplicando, não, é a própria velocidade, tá? Então, esse número que você passa multiplicando, tá, é maior do que o número que fica aqui embaixo dividindo. Por isso que a frequência observada vai ser maior do que a frequência emitida. Você vai ter um número um pouco maior em cima, dividido por um número um pouco menor embaixo. Essa divisão dá maior do que 1, né? Multiplicado por FF, vai dar um número um pouco maior do que FF. Tá? Então, a frequência observada
vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte. Isso porque o movimento é de aproximação. Tá certo? Tudo bem? Então, no fundo, o que você tem que fazer é calcular essa frequência aí a partir daquela formulinha e ver qual dessas opções é a correta, é que dá a frequência que o observador está recebendo. Tá bom? As outras questões daqui para frente, até a 18, a gente pode discutir na terça-feira, então. Tá? E aí, na quinta-feira, a gente faz a atividade do Kahoot. Como é que funciona a atividade do Kahoot? É mais ou menos parecido com isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Você tem as questões, múltipla escolha, na sua frente, e aí você vai responder a questão múltipla escolha. Tá? Só que a diferença é que vai ser num joguinho com layout mais bonitinho e tal. Tá? Mas é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A diferença é que vocês, hoje, não precisam responder. Vocês estão só ouvindo eu falar e entendendo as questões. Na quinta-feira, a questão ela vai aparecer para você, eu vou falar a questão para você, e você vai ter que responder. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, os alunos aqui da turma em grupinhos de 3. Eu vou colocar a lista de presença logo no início da aula para vocês assinarem. E aí, de acordo com a entrada de vocês naquela lista, a gente vai separando grupos de 3 ali. Tá? Para que servem esses grupos? Se, por exemplo, uma pessoa cair, na internet não aguentar o jogo, as outras 2 do grupo vão continuar no jogo e aí a nota vai prevalecer pelo grupo. Tá? A maior nota desse grupo de 3 é a que vai contar pelos 3. Tá bom? É pontuação extra, né? Não, não é extra não, é a pontuação do conteúdo, porque esse questionário 2 aqui vale 2,5 da média. Esse outro questionário 1 também vale 2,5. E aí essa atividade do Kahoot vai valer 5 pontos. Aí tudo dá 10 pontos, que é a nota do módulo. Tá? Mas aí só um grupo iria ganhar os 5 pontos? Não, não. Não, os 5 pontos é o máximo de ponto, né? Então você pode tirar, de repente, 4, tá? Mas eu faço sempre ali um esquema ali para ninguém ficar abaixo de 60% do total, não. Para não prejudicar ninguém aí. Tá certo? Entendi, entendi. Então vamos supor, como é que eu costumo fazer? Vamos supor que dê 3 grupos. 3 não, 4, né? Que dá mais ou menos 12 pessoas. Então dá 4 grupos de 3. Aquele grupo que tiver a maior nota da turma vai ficar com 5, tá? O grupo que tiver a segunda maior nota vai ficar com a nota um pouquinho abaixo de 5, tá? E assim por diante, até o grupo que tiver a menor nota. Em geral, esse grupo que tem a menor nota fica com 6, de 10, 5,5, depende da quantidade de acertos ali, tá bom? Então é muito tranquilo. Na verdade, é uma atividade que é mais de participação, né? Assim, de mostrar que você está participando do curso, do que uma avaliação propriamente dita, né? Eu vou colocar a lista de presença para vocês. Beleza? Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, tiver mais alguma questão aí, estou aqui à disposição. Se não, por hoje a gente encerra e volta na terça-feira, tá? Vou parar de gravar aqui para não ficar muito grande.